Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma formação aqui na sua página História e Cristianismo. Hoje nós vamos dar continuidade ao vídeo de formação sobre os essênios. No primeiro vídeo, que você pode buscar aí na página, nós falamos das fontes para estudar os essênios. Fontes essas que são tanto escritas como arqueológicas. As fontes escritas principais são de Flávio Josefo e Fílon de Alexandria, ambos do século I da era cristã. E os achados arqueológicos da comunidade de Qumran, iniciados aí em 1947, descobriram aí esses manuscritos de uma comunidade essênia que vivia aí às margens do Mar Morto. Então esses documentos nos permitem então identificar algumas questões importantes, como leis dessa comunidade, como costumes dessa comunidade, teologia. Então o vídeo de hoje propõe a discutir um pouco sobre o nome dos essênios, surgimento, leis, aí a sua teologia e também um pouco a relação com os cristãos. Esse é o nosso objetivo nesse vídeo. Vamos aí então à questão do surgimento da seita. É possível que essa seita ela seja do século II a.C. e vai até o ano de 68 depois de Cristo. Quem nos narra isso é Flávio Josefo nas Guerras Judaicas, dizendo que essa seita terminou aí nesse embate contra Roma. Embora foi descoberto em 1963 um pergaminho da santificação do sábado, um documento essênio, em Massada, território zelota. É possível, portanto, que depois de 68, alguns essênios sobreviventes dessa batalha contra os romanos, de 68, possa ter aderido aos zelotas e ter fim também com os zelotas no ano de 73. Mas a data que marca o fim oficial dos essênios, segundo Flávio Josefo, é o ano de 68 depois de Cristo. O nome essênios é dado pelo próprio Flávio Josefo e Fílon de Alexandria os chama de Essaioi. O termo possivelmente está ligado à ideia de puros, de pios, de banhantes, porque eles faziam também um ritual de purificação. Muitos denominam esse nome de silenciosos. Portanto, ainda não há um consenso sobre o significado do nome essênio. Alguns aí ligam esse nome essênio a uma língua que nós chamamos de língua siríaca, pode ser também que está ligado a essa situação. Portanto, essa é em relação ao nome dos essênios. Em relação ainda aos essênios, podemos aqui traçar, graças aos achados arqueológicos de Qumran, algumas características, leis, doutrinas, teologia desse grupo. Os essênios, eles viviam em comunidade, embora nós vamos encontrá-los também aí vivendo em cidades. Parece que no primeiro momento viveram em cidades, protegidos pelo Herodes o Grande, e depois esses essênios se retiraram para comunidades como essa de Qumran. Fílon de Alexandria identifica pelo menos 4.000 essênios em todo o território sírio palestinense e 150 só na comunidade de Qumran. Eles, em relação à propriedade privada, eles não conheciam essa ideia, trabalhava a ideia de propriedade coletiva, elegiam um líder que obedeciam aí cegamente, não prestavam juramento. Quem fala isso para nós é o Flávio Josefo, e também, segundo aí o Fílon de Alexandria, não faziam sacrifícios de animais, como era muito comum no templo. Isso nos leva a duas conclusões. Primeiro, uma rejeição do segundo templo e das leis que vêm desse templo, e a segunda é que eram vegetarianos, comendo aí frutas e raízes, né? Então é muito provável também que eles eram vegetarianos, frutas, raízes e também o consumo do pão. Então isso é muito provável. Uma outra coisa que nós vamos trabalhar em relação aos essênios, em relação à questão das suas leis e da sua cultura: não possuíam escravos, não faziam comércio, também isso era proibido entre eles. A maioria era de celibatários,
embora foram identificados também essênios casados, mas a maioria eram celibatários. Tinha um voto de nazireu. Nazireu era um voto que está presente aí no Antigo Testamento, ou no Primeiro Testamento, onde se fazia um voto de consagração a Deus, de não tocar em defuntos, de não deixar o cabelo curto, né? O cabelo tinha que crescer, e também de não beber nada ligado à uva, né? O vinho, por exemplo, tá? Então tinham votos de nazireus, isso também é confirmado. Rejeitavam, como eu falei para vocês, o judaísmo do Segundo Templo, e podemos dizer ainda que tinham práticas de curas com ervas e também com argila, né? Isso é também considerado. Eles, teologicamente falando, esse grupo, eles defendem a ideia de um Messias, vamos dizer assim, de uma era messiânica. O grande líder deles, chamado Mestre da Justiça, foi martirizado. Eles querem criar na terra o reino de Javé. Eles não são violentos, tá? Eles não são violentos, isso é um ponto importantíssimo. Eles são aí defensores da paz, armas só para a própria proteção, conforme o Flávio Joséfo nos revela. Isso também é muito importante nesse processo aqui de entendimento. Eles têm toda uma teologia dos anjos e defendem aí, através desse mestre da justiça, que Deus, dentro de um dualismo, Deus criou ao mesmo tempo o bem e o mal, tá? Mas o bem sempre vai prevalecer. Então existe uma luta, uma guerra, seja celestial, seja na terra, entre o bem e o mal, onde o bem vencerá sempre. Essa é a ideia deles. Eles querem seguir a Torá rigorosamente, a moral e a ética da Torá, por isso que abandonaram a grande cidade. Eles se autodenominam então o verdadeiro judaísmo, né? Os cumpridores aí dessa Torá. Eles, durante o dia, procuram trabalhar em silêncio, trabalham o silêncio o dia todo. Antes das refeições tem que fazer aí as abluções, as purificações. Para você entrar na comunidade, como comunidade de Qumran, você passa por um estágio de 3 anos e somente depois disso você é aceito na comunidade. Depois de 3 anos aí de exercícios dentro da comunidade. Uma outra coisa interessante é que sempre ao acordar eles dirigem uma oração em direção ao sol. É um outro ponto muito interessante dessa comunidade essênia que nós temos aqui. Tá bom? Então são alguns aspectos dessa comunidade. Foram encontrados em Qumran os documentos que falam tanto da questão da organização interna, como também dessas leis religiosas que nós apontamos aqui para vocês, os principais pontos, tá? Outro ponto que eu queria colocar é que eles procuram viver de modo puro, daí o nome, tá? De pios, de puros, e abstêm de qualquer atividade que seja criminosa e também imoral. Ainda dentro da teologia, eles acreditavam na imortalidade da alma, tá? Esse é um ponto também muito importante, e procuravam ou pregavam a guerra contra os filhos das trevas, contra o mal. Isso aqui a gente percebe muito bem dentro dessa comunidade. Então um pouco é isso os essênios. Em relação aos cristãos, algumas hipóteses foram levantadas, principalmente quando foram encontrados esses documentos em 1947, se Jesus ou João Batista, se eles foram essênios. E não tem nada que confirme isso, nada, nenhuma fonte que confirme a presença de Jesus e também de João Batista entre os essênios. Embora o proceder de João Batista, segundo os textos dos evangelhos, parecem muito dos essênios, vivendo de raiz, vivendo no deserto, buscando essa ideia de purificação, o batismo como a ideia de ablução, de purificação do corpo, né? Isso também é muito parecido com os essênios. A última ceia de Jesus, nós sabemos hoje, pelas pesquisas e fontes arqueológicas, fora feita em um bairro essênio de Jerusalém. Jesus traz algumas características também dos essênios, como, por exemplo, a questão do batismo que os primeiros cristãos vão vivenciar. Jesus também como Messias, né? Essa ideia de Messias pode estar muito próxima aí também de Jesus, e um Jesus que faz aí curas
usando principalmente a argila quando ele cura um cego cuspindo no barro. Então Jesus também traz algumas marcas desse mundo essênio, mas isso não confirma que Jesus foi um essênio e nem mesmo João Batista. Nós não temos como confirmar isso historicamente e nem arqueologicamente. Agora, as primeiras comunidades cristãs, sim, elas trazem muitas características dos essênios. A não existência de propriedade é uma delas, tá? A questão das lideranças é outra delas. O messianismo é muito forte nas primeiras comunidades cristãs. A visão apocalíptica das primeiras comunidades são também características muito presentes e próximas também dos essênios. São alguns traços que a gente pode trazer aí. Alguns pesquisadores, como Jean Denisloux, ele afirma que Paulo de Tarso foi convertido numa comunidade essênia de Cóquiba, próximo de Damasco. Naquela conversão do Paulo, foi em Cóquiba, uma comunidade cristã essênia, que o Paulo se converteu. Então, o cristianismo primitivo tem muitos elementos dessa comunidade essênia, e talvez a grande característica seja o batismo, o que nos leva a acreditar que os essênios, antes dos cristãos, né, não os cristãos, mas os essênios, tiveram contato com comunidades da Ásia, budista, por exemplo, nessa questão das purificações, tá bom? Isso, então, é aqui, em poucas palavras, nesse vídeo aqui, o que seria esses essênios, né? As características principais desses essênios. Espero que tenham gostado, não esqueçam de curtir, de compartilhar, para que outras pessoas possam ter acesso a esse vídeo. Um abraço, até o próximo programa.